Boa noite, seja bem-vindo à nossa conversa sobre identidade de gênero. Nós estamos felizes porque nós trouxemos convidados, vamos conversar um pouquinho nos próximos minutos, vamos tirar dúvidas. Você é nosso convidado, você pode já pensar em perguntas, você que está chegando agora. Nós vamos falar sobre um tema que é atual, é um tema polêmico, de certa maneira, muito abordado. E nós vamos aqui nessa noite conversar um pouquinho sobre o tema da identidade de gênero, sobre dois aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto teológico e bíblico. Daqui a pouquinho você vai conhecer os nossos convidados que vão tratar desse assunto. E o outro aspecto é o aspecto científico, da área médica, psiquiátrica. Então, o nosso objetivo com essa conversa aqui não é esgotar completamente o assunto, porque esse assunto é amplo, é um assunto que rende bastante diálogos, bastante discussões. Então, nós optamos por conversar nesse primeiro momento sobre identidade de gênero a respeito dessas duas abordagens, né? Teológica, bíblica e científica médica. E está comigo aqui a Vanessa. Tudo bom, Vanessa? Tudo bem, Felipe. Boa noite para vocês. Então, é isso aí. Como o Felipe já falou, vamos tratar aqui de um assunto que está em voga hoje nas discussões aí em universidades ou dentro das escolas, das famílias, também na mídia. A mídia está tornando isso bastante latente. E para conversar sobre isso aqui, temos dois convidados. Temos o pastor Adolfo Soares, ele é teólogo, também reitor do Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, o SALT. E ele vai trazer aqui o posicionamento teológico, né? Teológico, bíblico. Exatamente, desse assunto. E também temos o Dr. César Vasconcelos, que é médico psiquiatra, também apresentador do programa Claramente da TV Novo Tempo. Vale lembrar também que o pastor Adolfo também é apresentador do programa Teólogos, não é isso? Da Novo Tempo, exatamente. E o Dr. César Vasconcelos vai trazer aí o aspecto médico, científico do tema. Então, vamos começar? Vamos começar, Vanessa. Só lembrando, Felipe, que você que está em casa ou aí no seu celular, seja onde você estiver, celular, tablet, computador, curta essa live, compartilhe, comente também, deixa aí nos comentários suas dúvidas, os seus questionamentos, também os seus comentários a respeito do tema. A gente vai tentar colocar aqui os seus comentários durante a nossa discussão. Isso aqui é um diálogo, não um diálogo entre duas pessoas, né? Temos aqui 4 pessoas e você que está aí do outro lado da tela também. É para você conversar aqui com a gente também, manda aqui os seus questionamentos, também compartilha essa live porque esse tema tão importante precisa chegar a mais pessoas. Vamos lá, então? É verdade. E, doutor César, então a gente queria conversar inicialmente perguntando o básico, né? O que é exatamente esse assunto de, alguns dizem identidade de gênero, ideologia de gênero, estudos de gênero. Afinal de contas, que discussão é essa? Explica um pouquinho inicialmente. Tem outro nome também que usam, que é a ideologia de ausência de sexo. Bom, vamos pensar assim, ideologia de gênero. Se a gente pegar a palavra ideologia, o que é ideologia? Ideologia é um conjunto de pensamentos, um conjunto de crenças, uma conjunto de visão da vida que a pessoa pode ter, ou um grupo de pessoas tem, e que vai aplicar isso na vida política, na vida social, na vida familiar. Então, a ideologia é esse conjunto de crenças que a pessoa tem. E gênero, a palavra gênero dentro da sexualidade, do ponto de vista médico, ela tem a ver com o gênero masculino e feminino. Mas na ideologia de gênero, ou na ideologia de ausência de sexo, o que é dito nessa ideologia é de que, mesmo que a pessoa tenha o sexo biológico masculino e feminino, ela pode escolher o gênero que ela vai ter, que essa criança vai ter, esse jovem vai ter, ao longo dos anos. Porque, segundo a ideologia de gênero, a conduta masculina, a conduta feminina é uma questão sociocultural, não é determinada pela biologia ou pelo cérebro. Então, essa é a ideia central da ideologia de gênero. Certo. Agora, sob o ponto de vista teológico, já existe um conceito sobre gênero, não sobre ideologia de gênero, mas sobre gênero a Bíblia tem uma explicação desde o seu início, né? O assunto de gênero na Bíblia é um assunto simples, claro e objetivo. A pessoa que
quiser estudar esse tema na Bíblia, não vai ter muita confusão. Aliás, vai ter muito pouca confusão, porque os textos que a Bíblia apresenta são evidentes e alguns até assustadores. Então, talvez a leitura que a Bíblia faz, a provocação que a leitura traz para a pessoa é que vai ser o problema, mas não a informação que é apresentada. Eu quero aproveitar esses minutos iniciais para estabelecer digamos assim, um parâmetro, né? O Dr. Vasconcelos César vai estabelecer os parâmetros da perspectiva médica, na qual ele é especialista, e eu da perspectiva bíblica. As pessoas leem a Bíblia através de diversas lentes intelectuais, mas eu queria aqui propor, e com base nisso, então, depois fazer as minhas intervenções, explicações. Há um texto na Bíblia, em 2 Timóteo 3,16, que diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Para quê? A fim de que o ser humano seja perfeito e perfeitamente habilitado. Então, esse vai ser a minha plataforma de pensamento toda vez que eu citar a Bíblia aqui, e vou fazer isso em alguns momentos, porque a minha visão é bíblico-teológica. Eu vou usar o texto bíblico, aqui a Bíblia Almeida Revista Atualizada, é uma boa tradução em língua portuguesa, e considerando que esta é uma escritura inspirada, e que não é uma narrativa literária, é mais do que isso. É um texto descritivo, sim, porém normativo. Certo. Então, vamos falar de princípios. Tá? Uma referência. Referência à autoridade. Exatamente. Né? A pessoa que ouvir os textos que citarmos, gostaria que tivesse em mente isso. É descritivo, porém normativo. Não apenas um conselho. Nesse sentido, em questão ao gênero, a proposta bíblica é muito simples. Eu quero ler aqui, eu até sugeriria que a pessoa que nos acompanha, que tenha o texto na mão, pode ser o texto impresso, como eu estou aqui, mas pode ser um smartphone, tablet, computador. Claro. Olha, eu até sugiro que a pessoa tenha um bloco de notas aí, que pode ser papel ou para tomar, registrar. Eu leio registrar aqui, os textos bíblicos, mas eu queria ler, se vocês me permitem ler aqui. Por favor. Gênesis 1, não dá para falar em identidade de gênero na Bíblia sem começar com outro texto, não ser de Gênesis. Gênesis 1, 28. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. Gênesis 1, 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. É muito interessante quando a gente presta atenção no texto bíblico. Criou, pois, Deus, pois, o homem. Homem aqui, é que no texto em português ficou homem, homem, mulher, né? Mas aqui homem é Adão, que é referência ao primeiro ser criado, mas é também referência à humanidade. Então, é como se Deus estivesse dizendo, criou, pois, Deus o ser humano à sua imagem. Ok, mas quem era esse ser humano? Era homem e mulher. E quando cita homem, não usa mais Adão. Usa outro vocábulo. E esse vocábulo, zakar, significa homem, sexo masculino. Ou macho. Certo. Varão. Sim. E quando diz criou a mulher, é uma pessoa do sexo feminino. Então, o texto bíblico, a antropologia bíblico-cristã, bíblico-teológica, é muito simples de compreender. Deus criou a humanidade. Quem era essa humanidade? Era um homem, um ser humano, sexo masculino. Era uma mulher, ser humano, sexo feminino. Não há nenhuma complicação. É uma explicação simples, direta. E, gente, colegas e quem está nos acompanhando, isto aqui é essencial para o que é dito a partir de Gênesis 1 em diante. Por exemplo, no 2 e no 3 temos o estabelecimento da família. Certo. Que família é essa? Por favor, na perspectiva bíblico-cristã, teológica. Ela decorre daí, né? É um homem, sexo masculino, é uma mulher, sexo feminino. Ah, mas não pode ter família? Pode, mas na perspectiva da nossa plataforma de pensamento, é um homem e uma mulher. É simples de compreender. E é interessante que exatamente a biologia, que é uma ciência, ela fala disso, né, desse texto bíblico, porque eu tenho até um texto aqui de uma bióloga, olha o que ela diz aqui. A genética já explica que o sexo é definido pelo par 23 de nossos cromossomos.
que são chamados de cromossomos sexuais, que é o XY masculino e o XX feminino. São esses cromossomos que determinam o nosso sexo genético. Genitália interna, nossas gônadas e nosso fenótipo. Fenótipos são as características físicas da genitália interna e externa. A testosterona, que é um hormônio, estimula a diferenciação do trato genital masculino, e o hormônio antimuleriano degenera os canais mullerianos que definem o sexo feminino. A ação desses hormônios acontece ainda no útero. Então, quando o senhor falou que, né, de que Deus fez, eu não sabia disso, interessante, tem a palavra Adam, humanidade, ser humano, mas depois especifica, né, macho e fêmea. Isso é biologia. Sim, biologia, XX e XY, está definido biologicamente e teologicamente macho e fêmea. Ainda nessa nossa conversa inicial, Felipe, Vanessa e Dr. Vasconcelos, outras duas ideias que estão presentes nesse texto aqui. A primeira, já ficou evidente, é ao estabelecimento da diferença de sexo. É claro aqui. Não tem como ir por outro caminho. Há um homem, há uma mulher. Mas há um segundo elemento decorrente desse primeiro. Porque há um homem e uma mulher, o texto 27 subentende a fertilidade. Subentende a fertilidade. Mas o verso 28 evidencia a fertilidade. Olha aqui, ó. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos. Então, esses dois elementos são essenciais na antropologia bíblico-teológica. Os sexos são diferentes, homem e mulher, e há o elemento da fecundidade. E também dentro da medicina, a gente encontra algumas alterações sexuais, até o hermafroditismo, por exemplo, né? Tem algumas doenças raras que atingem a identidade sexual. Raras que eu digo assim, não são, na população é um índice bem pequeno, né? Mas mesmo as pessoas que têm esse tipo de patologia ou de doença ou de alteração por conta de uma perturbação das glândulas sexuais, não constitui um terceiro sexo. Biologicamente falando, não existe um terceiro sexo, nem no mundo animal e nem na humanidade. Perfeito. É macho e fêmea. E aproveitando essa perspectiva biológica aqui, a discussão em torno da identidade de gênero, hoje em dia, parte do pressuposto de que corpo e mente eles são dissociados. O sexo biológico não necessariamente está ligado ao gênero. Qual é a perspectiva bíblica e a perspectiva médica dessa relação entre corpo e mente? A perspectiva bíblica em relação a esse tema é muito clara e muito simples também. Não existe dualismo. Não existe separação. Não existe diferença entre ou valorização disto em detrimento daquilo. Toda vez que a Bíblia fala do ser humano, de seus componentes, o faz de maneira equitativa. Os elementos físicos, os elementos emocionais, os elementos socioafetivos e os elementos espirituais e intelectuais. Então, inclusive, toda vez que o ser humano é convocado à adoração, é convocado a adorar com toda o seu entendimento, com toda a sua psique, sua mente, com todo o espírito. Então, a Bíblia não reconhece, não defende, não dá margem para dissociar, não dá margem a dizer, então quer dizer, poderia haver a possibilidade de um gênero físico, mas um outro psicológico. Pode haver na mentalidade greco-romana, mas não na mentalidade semítica e não na mentalidade bíblica. O ser humano é uma unidade indivisível. Não há espaço para o dualismo, que era uma mentalidade grega, mas não bíblica. Uma pequena pausa aqui, se me permite, doutor. Só lembrando que você que está nos assistindo pode mandar aí seus comentários, as suas dúvidas, que a gente vai tentar responder aqui ao vivo. Agora sim, por favor, doutor. E nesse contexto de uma unidade, as neurociências agora, elas estão profundamente entendedoras, né, e estudando o assunto de que já nem se usa mais, por exemplo, quando se estuda psicossomática, né, dentro da medicina. Psicossomática é um ramo da medicina que estuda a relação entre a mente e o corpo, né? Doenças que podem atingir o corpo, mas que têm uma origem de estresse emocional, psicossomática. Mas a neurociência agora falam de corpo-cérebro.
não é corpo-mente, é corpo-cérebro. Então, cérebro, né, no adulto, no ser humano adulto, nós temos mais ou menos 1,4 kg por ali de massa encefálica, que é o cérebro, os miolos, né, como se fala na gíria. Então, é uma interação. Corpo e cérebro funcionam unidos. Não tem como... por exemplo, tem um professor, Elion Pova, né, que é uma autoridade em medicina ortomolecular, na América, professor de visitante de nutrição na Harvard. Então ele escreveu um livro sobre o intestino, o segundo cérebro, né, que produz serotonina e tudo mais. Então é isso. Do ponto de vista médico, da neurociência, é uma unidade também. E se não existe dissociação entre as duas coisas, por que então tantas pessoas nascem com sexo biológico, mas ao longo da vida desenvolvem esse pensamento, essa autopercepção, percebendo-se como pertencente ao outro sexo? Eu ia colocar justamente essa questão também porque há um entendimento aí de que há uma construção do gênero. Isso. Há uma construção, ele não é biologicamente definido. Ele passa a ser definido depois pela relação social, pelas relações culturais, pela influência do meio em que a pessoa está, pela influência da família. Como é que a ciência vê isso? A ciência médica. A ciência, ela ainda não consegue explicar. É verdade, porque apesar de que, como o pastor Adolfo falou, Deus criou macho e fêmea, né? Biologicamente falando, a gente vê de que existe XX e XY, homem e mulher. Mas o sexo biológico, ele quer dizer, depois que um menino ou uma menina pode começar a desenvolver alguns pensamentos, a gente chama de disforia de gênero, né? Antigamente era transtorno da identidade de gênero, mudou para disforia de gênero. O que é isso exatamente? Então, a disforia, vamos pensar o seguinte, o prefixo dis significa alguma coisa alterada, né? Por exemplo, disfagia, dificuldade de engolir, né? Dispareunia, dor na relação sexual, dispneia, dificuldade de respirar. Então, a disforia é uma alteração do sentimento que a pessoa tem e que vem de repente. Ela tem uma disforia no sentido de... O que é euforia? Euforia é uma alegria. Euforia é a pessoa que está... Se a gente for ver etimologicamente falando, euforia é a capacidade de estar apto para fazer alguma coisa, está animado, está com pique, né? Disforia, a pessoa já está com alteração. Ela vai ter, a pessoa com disforia vai ter alterações, vai ter pensamentos depressivos, emoções tristes, vai ter angústia, ansiedade, aflição. E isso gerado pela dificuldade que ela tem ou pela angústia que ela tem de eu estou num corpo de homem, mas me sinto como mulher, ou estou no corpo de mulher e me sinto como um homem. Isso chama de disforia de gênero. Agora, isso acontece sim. A ciência ainda não consegue explicar por que isso acontece. A gente sabe que genética ela não é uma condenação. Genética é uma propensão. Então, a criança, quando nasce, ela nasce biologicamente falando determinada, macho ou fêmea, né? Agora, ela pode ter este sofrimento, que encaixa na disforia de gênero, que está classificada lá no capítulo 64 do CID, Código Internacional das Doenças, está classificado. Já estão trabalhando, a comissão está trabalhando com o CID-11. Nós temos agora no Brasil o CID-10, nos Estados Unidos usa o DSM-5. A comissão está trabalhando para fazer o CID-11 e já está mudando a disforia, a nomenclatura, e estão colocando como incongruência de gênero. Porque o que é incongruência? Incongruência é a palavra que você está sentindo uma coisa, mas pensa outra. Não tem um encaixe. Né? Então, eles querem focar nesse sofrimento por essa incongruência, eu tenho um corpo de menino, mas me sinto como menina, do que na disforia, que é uma alteração do humor, que pode ficar triste, angustiado e tal. Então, a gente tem que pensar assim, bom, a ciência não sabe explicar ainda bem isso aí. Eu li recente agora uma publicação desse mês de outubro, de uma psicóloga da Universidade de Washington, e que ela acompanhou algumas crianças transgêneras, né? E não se sabe ainda explicar o que é isso, né? Por que acontece isso. Então a gente sabe que tem uma genética não explica essas coisas. Por exemplo,
estudos feitos, agora vou falar de homossexualidade, dar um pulinho na homossexualidade e volto para cá, da identidade de gênero. Então, estudos feitos com gêmeos univitelinos, né, uma parte ficou homossexual e outra parte não. Então, a genética não é um fator determinante, né, para questões ligadas. Não se pode dizer que a pessoa tem geneticamente determinada a identidade de gênero. Porque também existe uma outra coisa que a ciência está estudando muito agora, chama-se epigenética. Quer dizer, o gene ele determina o que você vai fazer, o que você vai ser, uma função do corpo, né? O gene predispõe para a pessoa ter um tipo de comportamento. Por exemplo, se você teve um pai alcoólatra, alcoólico, geneticamente você tem mais propensão para ter alcoolismo do que uma criança, filho de pais que não tinham alcoolismo na história. Agora, a genética, como eu disse, não é uma condenação, é uma propensão. Agora, ela a epigenética totalmente, assim. mas a epigenética talvez esteja por aí. Porque a epigenética é a maneira como o gene vai se expressar. Okay. Né? Então, a epigenética influi, por exemplo, quando o neném está na barriga da mãe, né, a emoção que a mãe tem, a conversa com o pai, né, com o marido, estresse na família. Passa para a criança. Passa para a criança. Calor, frio, né, contração muscular. Então, a epigenética é a maneira como fatores ambientais e emocionais interferem na maneira do gene funcionar. Então, talvez pela epigenética a gente possa entender um pouquinho aí do porquê que algumas crianças têm essa disforia de gênero. Muito interessante isso. Olha, já surgiu uma pergunta aqui da Cássia Tissó, e essa vai diretamente para o pastor Adolfo. Qual deveria ser o comportamento de um hermafrodita à luz da Bíblia? Bom, é importante deixar claro aqui, aí dar base para responder essa pergunta, que da perspectiva bíblico-teológica, a sexualidade, o gênero, não é uma construção, é uma concessão. É uma concessão que, em última instância, vem de Deus. Então, infelizmente, devido ao progresso do pecado, do mal, isso acabou sendo alterado. O apóstolo Paulo, aí em Romanos, e a gente pode voltar a isso depois, mas eu menciono rapidamente que Romanos 1, 26 e 27, faz uma alusão ao resultado que se colhe na ordem sexual quando o ser humano está longe de Deus. E no capítulo 1 de Romanos, ele fala que esse problema de disfunção de gênero, disfunção sexual, é de quem está longe ou de quem não conhece a Deus. Mas no capítulo 2 ele argumenta que, na verdade, todo mundo tem esse problema. Toda pessoa que manifesta um comportamento sexual diferente daquele que foi estabelecido, ora homem, ora mulher, da perspectiva bíblica, essa pessoa acaba se colocando numa situação de distanciamento do plano original de Deus. Por que Deus criou homem e mulher? Porque ele queria formar família. Por que ele queria formar família? Para estabelecer uma nação, um povo que pudesse guardar, viver de acordo com o que ele queria. Então, a pessoa que não manifesta a sexualidade especificamente masculina ou a sexualidade especificamente feminina, ela se coloca fora do alcance, fora dos planos de Deus. Isso não significa que ela possa ou deva permanecer sempre ou não fora. Possa ser alcançada de maneira alguma. Fora desse plano em relação a constituir uma família e uma nação. Exatamente. Mas isso é culpa da pessoa? Isso é um acúmulo das gerações, é o impacto do pecado que alcançou os nossos primeiros pais e impacta a todos nós. E a pessoa que faz a pergunta, ou quem sofre com esse problema, pode dizer, mas o que tem a ver com isso? Eu não queria, mas sou assim. Pois é, nós não temos controle sobre o pecado, muitas vezes. A má notícia é, todas as pessoas que estão fora do plano original de Deus, de homem e mulher, elas acabam se colocando longe do alcance da bênção de Deus. Essa é a má notícia. A boa notícia é que a graça de Deus é tão grande que alcança a todos. E a Bíblia diz que o poder de Deus é maior do que o pecado humano. Daqui a pouquinho a gente vai explorar um texto sobre isso. Perfeito. Eu queria voltar para uma outra questão, que essa muda um pouquinho, mas volta àquilo que nós estávamos falando antes, porque tem a ver com a área médica aí. A Adeline Rodrigues, ela trouxe uma pergunta que eu acho que o Dr. César vai poder nos ajudar. Como deve agir um pai cristão quando um filho ou uma filha fala que acha que está no corpo errado?
Isso é uma pergunta Nossa, interessante. é E eu só queria difícil, lembrar, né, uma coisa bem importante. Nós estamos com mais de 400 pessoas online. E se Assistindo. você compartilhe, entre em contato, faça perguntas, comente. Essa é a oportunidade. Mesmo que essa live vai ficar depois disponível no Facebook, você pode aproveitar agora para fazer suas perguntas. Como as que foi feita agora para o Dr. César. Aí. Eu tenho uma informação científica que fala sobre isso aí. Mas é o seguinte, como que o pai e a mãe devem lidar com uma criança que tem que manifesta isso? Primeiro, não precipitar nada, porque existe alguns pais que ficam angustiados até para tentar, vamos dizer assim, resolver o problema da criança e quer levar uma terapia hormonal e já vai pensando em cirurgia de redesignação sexual. Bom, primeiro tem que esperar. Alguns estudos mostraram de que muitos jovens que tiveram esta sensação de estarem no corpo errado, com o passar da adolescência, elas mudaram. Isso não tem a ver com a fase da vida? Houve uma correção. Existe ali na pré-puberdade, no início da puberdade, da adolescência, é comum alguns jovens terem uma certa dúvida, ou por insegurança, ou por uma estima complicada, ou conflitos importantes na cabeça da criança, né? Ela não aprendeu a formar sua identidade direito como ser humano, nesse sentido, né? Não sabem se proteger, são frágeis, são vulneráveis, então elas podem ter uma dúvida, será que eu sou isso? Será que eu sou gay? Será que eu não sou gay? Será que eu sou lésbica ou não? Então, com o avanço da adolescência, chegando perto da vida adulta, muitos desses jovens, eles saem desse estado emocional de conflito e ajusta o biológico ao psicológico. Né? Alguns sim, alguns não. Agora, é verdade, nós temos que pensar o seguinte, se faz uma guerra danada, a mídia faz uma guerra, né, com uma exacerbação, essa palavra, um aumento, uma magnificação desse assunto, né, que é um exagero. É uma minoria, né? Seja lésbica, gay, é uma minoria. Eu tenho um estudo aqui feito nos Estados Unidos, só para mostrar uma questão de estatística aqui, rapidinho, eu vou mostrar para vocês. Ele fala o seguinte, olha aqui, está aqui, ó. Esse estudo eu li ontem num site americano, uma pesquisa feita pelo Gary Gates, do Williams Institute, ligado à Faculdade de Direito da Universidade da Califórnia, Los Angeles, UCLA, fala que nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa, 1,8% são homens e mulheres bissexuais, 1,1% são gays e 0,6% são lésbicas. Vamos pensar, qual a população do Brasil? 200 milhões de habitantes? Milhões. Então, o que seria 1,1, isso naqueles países? Vamos pensar que o Brasil tivesse isso. 200 milhões de seres humanos nesse país. Né? Se for 10%, seria 20 milhões. Então, 1%, 2 milhões. Né? Então, o que é 2 milhões com 200 milhões? Então, a gente tem que pensar de que esse tipo de conduta, seja a transgeneridade, enfim, é uma minoria. Ok, temos aqui uma pergunta da Miriam 7. Qual deve ser a postura do cristão diante de uma sociedade que tenta impor essa ideologia? A gente deve assistir passivamente isso ou deve se impor de alguma forma? Devemos nos manifestar a favor da Bíblia? Miriam que está perguntando. Miriam, olha, uma pergunta muito inteligente e muito importante. Eu digo para Miriam e para as demais pessoas que se identificam com essa questão, é que o cristão não pode ser uma pessoa passiva em qualquer temática. Agora, ter uma postura ativa não significa necessariamente sair e começar a fazer vídeo, militando e criar polêmica, e brigar com todo mundo que é contra. Não, porque esse não é o Espírito de Cristo. A mente de Cristo é uma mente de bondade, de acolhimento. Eu acho que nesse sentido, Vanessa, para Miriam e para as demais pessoas, é importante ler o texto de Romanos 12:2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É muito fácil querer sair por aí revolucionando o mundo, fazendo vídeo, escrevendo blog, mas o conselho inspirado em Romanos, Deus falando através de Paulo, é que haja inicialmente uma revolução em nossa mente.
Você já pensou, e a nossa amiga Miriam já pensou, ela, na ideia de que todos os cristãos autênticos tivessem a consciência de que não podem se conformar aos comportamentos deste século? Se cada família pensasse assim, se cada família se fortalecesse, nós não precisaríamos fazer campanha pública, nem publicar vídeo, nem ficar brigando com o meio mundo. O nosso comportamento individual seria o nosso discurso. Então, obviamente, os pais têm que proteger seus filhos, têm que conversar com os filhos, têm que dialogar, e nisso tem que seguir o método de Deuteronômio, que diz que é de manhã, de noite, sentado, deitado, visual, audiovisual, todas as alternativas, para que o discurso seja claro na mente deles. Porque criança e adolescente vivem no momento de discurso. Eu acho que nós podemos ir nessa direção. E só ainda nessa pergunta, nesse texto, a palavra conformar, ela pode ser interpretada em dois sentidos, né? Conformar de eu aceitar essa condição aí que o mundo impõe, ou conformar no sentido de estar conforme o mundo, estar na mesma forma que o mundo está. Aqui a afirmação é negativa, né? Vocês não se amoldem, não se deixem amoldar pela cultura do mundo em que vocês vivem. Sejam diferentes. E então ele diz, transformem-se a partir do quê? Da renovação da mente. A melhor mudança que nós podemos fazer é a mudança da nossa cosmovisão, que é a plataforma de toda ação. Essa pessoa que escreveu, como é que é o nome dela? Miriam Sete. Miriam, uma excelente pergunta. Eu acho que como cristão nós temos que tomar uma posição sim, como o pastor falou, porque a gente não pode ficar em cima do muro, né? Jesus até falou, sim, sim ou não, não. Não é, pode ser, pode não sei, deixa eu pensar e tal. Então, uma posição. Até quando o Felipe me convidou para participar desse programa, ele perguntou o que eu achava. Eu falei, temos que fazer um programa temos que falar sobre isso para orientar as pessoas. Não é para ser contra A, B ou C, D, é para orientar dentro de uma visão bíblica. Como cristãos nós acreditamos na palavra de Deus, né? Deus como criador, somos criacionistas, e a ciência vai mostrando algumas coisas interessantes. Então, a finalidade desse programa aqui, né, Felipe, é a gente oferecer essas informações. Eu queria citar de novo, porque eu acho que eu tenho que colocar essas coisas aqui que são importantes, não só para Miriam, mas também para outras pessoas. Olha só, a Pamela Pupo, uma cientista, ela se formou em ecologia na Universidade La Molina Nacional, Lima, Peru. Ela fez mestrado na Universidade de Missouri, em Plant Systematics, e depois foi para Portugal, em 2008, e fez um doutorado em biodiversidade, genética e evolução na Universidade do Porto. Em 2015 ela terminou. Ela trabalha com o projeto Metagenômica Ambiental, na CIBio, e muito interessante. Olha o que ela diz aqui. Veja bem, ela é uma doutora em genética, biodiversidade e evolução. Ela diz assim, abre aspas, sobre a ideologia de gênero, ela fala, não aceitar a ideologia de gênero não é discriminação, não é ser intolerante nem homofóbico, é simplesmente biologia. O fato de nascer homem ou mulher não é um fato cultural, é biológico. E ela adverte, a ideologia de gênero não promove a igualdade entre os sexos. A ideologia de gênero promove a assexualização do ser humano. Essa ideologia é uma corrente de pensamento, não é uma teoria científica, muito menos uma evidência científica. Sustenta que os seres humanos são neutros quando nascemos e podemos escolher se queremos ser homens, mulheres ou uma combinação de ambos quando crescemos. E ela diz assim, terminando, o sentimento não supera a natureza. Interessante, né? Interessante, né? Eu queria aqui dar uma... Nós temos muitas perguntas chegando, muitas e de naturezas distintas. Então vamos organizar algumas coisas aqui que chegaram para a gente não perder algumas coisas bem interessantes. Pedindo para falar um pouquinho mais sobre a questão do hermafroditismo. Acho que sobre o ponto teológico e sobre o ponto científico. Então, explicar um pouquinho isso, porque o pastor Adolfo explicou a visão teológica. Acho que seria importante dar um toque sobre isso, da questão dos hermafroditas também, como é que a ciência tem enxergado essa questão, que é muito antiga já e bastante discutida na ciência. É antiga e, de novo, a gente tem que enfatizar aqui, gente, o seguinte, que é uma coisa rara. É uma raridade. O que, de certa forma, irrita, pelo menos me irrita, é a mídia querer levantar essas questões como se fosse uma coisa muito encontradiça.
né? Não é uma raridade. Né? Transgênero é raridade, transexualidade é raridade. Então, se levanta. Bom, hermafroditismo é uma alteração anatômica e que a pessoa pode ter uma genitália não muito bem definida ou definida com ambas as características ali da genitália. Então, é uma questão que aí não necessariamente a pessoa que tem o hermafroditismo vai ter uma alteração da sua identidade masculina ou feminina. Okay. Né? Então é diferente. Ele tem um gênero dominante, seria isso? Como é que eu posso colocar isso? Tem uma pergunta que inclusive é nesse sentido. Exatamente. Acho que foi colocado aqui pela... Na genitália existem ali os dois sexos, mas mentalmente um dos sexos é dominante. Isso é dominante, procede? Exatamente. Então pode ter uma... Mas o hermafroditismo, do ponto de vista médico, ele é diferente da questão da ideologia de gênero. Né? Porque tem que separar, né? É separado, é uma questão anatômica, funcional das genitálias, e isso não é ligado ao comportamento. A Bíblia não entra nesses detalhes, nesses aspectos não são mencionados. A Bíblia trata, por exemplo, Romanos capítulo 1, versículo 7 diz: os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza. Então, o juízo aqui duro de Deus, escrito pelo apóstolo Paulo, é em relação a ações conscientes. Cometer torpeza significa cometer atos inconvenientes, cometer atos impuros, cometer ações impróprias, ações indecentes. Mas não é no caso algo que a pessoa trouxe no seu nascimento biologicamente. É uma decisão consciente em relação ao ato que está equivocado. Que interfere nas práticas, né? E sobre isso tem uma pergunta aqui da Ramina Ferreira Xavier. Ela comenta o seguinte: conheço casos de pessoas que eram cristãs e se descobriram homossexuais enquanto ainda estavam na igreja. Inclusive relatam que oravam incessantemente para que isso não fosse verdade. O que pensar nesses casos? Visto que não há controle sobre isso, a pessoa deve viver em recessão sexual o resto da vida? Olha, esse é um desafio muito grande. Há casos de pessoas que, passando pelo processo de conversão, recebem poder de Deus para se resguardar, né? E ainda que tenham uma luta constante, acabam empoderados pelo Espírito Santo, fazendo escolha consciente de não mais praticar. Eu queria dizer para a Ramina e para as demais pessoas, queria citar um texto aqui, que eu acho que vai dar um embasamento bíblico. Estou sendo cuidadoso para sempre citar textos, para que a pessoa então tenha o princípio e possa trabalhar com o princípio em sua mente. Okay. Aqui em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9, há uma lista. É uma lista muito dura do apóstolo Paulo aqui, porque a cidade de Corinto tinha problema na ordem sexual. Então, ele escrevendo para o pessoal desta igreja, aqui em Coríntios, mas também servindo de princípio para nós, diz assim: olha, não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Aí essas questões, né? Efeminado aqui é entendido como uma atitude homossexual passiva, maiormente masculina. E sodomita é uma atitude homossexual ativa, maiormente masculina. Então ele diz isso aí, essas pessoas não herdarão o reino de Deus. É duro dizer isso, né? Aí o pessoal diz, mas o cristianismo é muito duro, é exigente demais, implacável, implacável. Né? Que Deus é esse? Bom, só que a leitura não pode parar no verso 10. A leitura tem que continuar no 11. A pessoa com raiva para no 10. Não faça isso. Continue lendo. Aí o apóstolo diz assim: tais fostes alguns de vós. Já na época do apóstolo Paulo, ele viu as pessoas sendo transformadas. Que eram e passaram a não ser mais. Essa lista aqui disse, vocês eram assim. Aí a Ramina está perguntando, mas... Alguns de vocês foram assim. Foram assim. Talvez a nossa amiga esteja perguntando, e outros, é mesmo? Mudaram de vida? Eu quero mudar, estou orando, o que eu faço? Continue lendo. Mas vós vos lavastes. Como? Fostes santificados. Que mais? O que é santificado? É ser purificado.
Foste justificados. O que é ser justificado? É receber pleno perdão e aceitação de Cristo. Em nome de Cristo. Como é que isso ocorreu? Pelo Espírito Santo de Deus. Então, Ramina e amigos e amigas que nos escutam, o que fazer? Se resguardar? Se você descobriu a verdade, você está consciente dela, Deus vai dar poder a você, o mesmo poder que deu aos amigos, aos conhecidos do apóstolo Paulo, que foram santificados, justificados, lavados, inclusive, né, passaram por um processo de batismo. Então, nesse sentido, Vanessa, há uma esperança muito grande para aqueles que, de alguma forma, querem esse processo de transformação. Interessante, né? Só para a gente lembrar, né? Quem está chegando agora, né? Nós estamos conversando sobre identidade de gênero, já faz mais de 35, 40 minutos nós estamos conversando aqui com o pastor Adolfo Soares, com o doutor César Vasconcelos, com a Vanessa aqui também, estamos conversando. E aí vem algumas perguntas que têm a ver com esse assunto de sexualidade em geral, mas, por exemplo, aqui a Ronilda de Freitas pergunta o seguinte: existe algum fator hormonal que possa influenciar nessa dúvida quanto à identidade de gênero? Ela deve estar lembrando lá daquele papo sobre os adolescentes e tal. Ela pergunta se tem algum fator hormonal que influencia. Com certeza tem. Na República Dominicana se verificou que tem uma cidadezinha pequena, uma vila, e que lá é alta incidência de meninos que eles só vão desenvolver o pênis com 12 anos de idade. Então tem uma pesquisadora americana da universidade, acho que de Cornell, ela foi para lá e foi estudar esse assunto. Então é o seguinte, quando o bebê está no útero, lá pela 7ª, 8ª semana, há uma produção de testosterona. E há uma enzima que ela intermedia essa testosterona. Essa enzima é a 5-alfa-redutase, ou reductase. Então, ela produz a testosterona diferenciada, a dihidrotestosterona. Então, a ação desse hormônio dihidrotestosterona vai fazer com que, porque embriologicamente falando, no embriãozinho ali, quando vai desenvolvendo os folhetos embrionários, o bebezinho, o embriãozinho vai começando a desenvolver, é tudo igual. Não se sabe se é macho ou fêmea. Lá pela 7ª, 8ª semana, aí há essa descarga desse hormônio, há essa formação desse outro hormônio, e aí os meninos passam então para desenvolver o pênis, as meninas passam a desenvolver o clitóris. Mas existem algumas alterações nessa enzima que podem perturbar essa ação hormonal, e é o que aconteceu nessa vila lá com muitas famílias por vista genético. E aí essa pesquisadora foi estudar, uma mulher de vários títulos nos Estados Unidos, então ela verificou muitas crianças criadas porque não tinham pênis, então foram criadas como meninas. Tem um vídeo excelente até, acho que eu dei para você o site lá, né? Mas quando chegou lá no início da adolescência, que tem um outro bombardeio, né, de hormônios da puberdade, vem uma descarga de testosterona, esses meninos que foram criados por meninas, eles então passam a ter o desenvolvimento do pênis. Talvez o testículo menor do que outras crianças normais. Então, um dos garotos que viveu isso, ele falou assim: eu sempre sentia que eu era menino, né? Eu queria jogar bola, queria subir na árvore, enfim, tal. Mas a mãe não tinha um pênis, tal. Então, isso é uma alteração. Ela fez a pergunta sobre hormônio. Sobre hormônios. Então, influências hormônicas. Então, essa é uma questão bem interessante, que verificou que mesmo com órgão genital, do ponto de vista hormonal, não plenamente desenvolvido, não alterou a identidade Isso é muito interessante, do gênero dessas crianças ali. Elas sentiam que não era, os meninos não sentiam que não era menina. Agora, realmente volta àquela questão que eu já falei antes. Por que uma criança de 3, 4 anos que tem um corpo, órgãos sexuais masculinos se sente com menina? Ou vice-versa? Isso é o quê? A ciência está tentando entender isso aí, né? É influência hormonal? Possivelmente tem. Eu sou mais para o lado de pensar que tem fatores epigenéticos, como eu já falei aqui, e alguma coisa comportamental. Agora, é muito importante, pegando o gancho disso aí,
para a gente pensar o seguinte, porque a ideologia de gênero diz que o papel masculino e feminino é construído socialmente. Eu lamento dizer que isso não é uma verdade, né? Não é uma verdade, porque você vê, do ponto de vista de influência hormonal, a feminilidade, como que ela se manifesta. Eu acho uma graça a menina pequenininha. Você já viu como uma menina pequenininha segura uma boneca? É totalmente diferente de um menino. Mas ninguém ensinou para ela. Ela bota a bonequinha já com aquele aconchego no colo. Isso é biológico. Isso é psicológico, hormonal, né? Como vocês mulheres, né, ajeitam o cabelo, por exemplo, totalmente diferente de um homem, né, pastor? Muito diferente, né? Tem um jeitinho feminino. Então, isso quer dizer, né? Na biologia do XX, do XY, tem também determinações psicológicas, comportamentais que Deus colocou. Ok, vamos apressar aqui que o nosso tempo está acabando, mas o Michelson Borges, ele colocou uma pergunta muito interessante aqui, que é a seguinte: qual deve ser a atuação pastoral contra pessoas transgênero? E eu vou além, qual deve ser a postura da igreja, a postura de um cristão? Infelizmente, a gente vê aí no meio evangélico, no meio secular, em todo canto a gente vê muito preconceito, a gente vê muito discurso de ódio. Isso é muito triste, de fato. Então, qual deve ser a postura de um cristão, a postura de um adventista do sétimo dia? Qual é, na verdade, a postura da igreja, a postura oficial da igreja adventista do sétimo dia? Inclusive, acho que podemos citar aqui que existe um documento oficial sobre esse tema, né, que é o documento sobre transgêneros, oficial da Igreja Adventista. Então, o que é que a igreja fala sobre isso? Bom, esse mencionado documento que o amigo ou amiga pode encontrar na internet facilmente, sim, né? Pode digitar transgênero Igreja Adventista, vai encontrar documento muito bem elaborado, com razões médicas e razões também teológicas, bíblico-teológicas. Eu posso resumir as 6, 7 páginas dizendo o seguinte: o problema existe, não pode ser ignorado. Mas no final das contas, como é que a igreja deve atuar? Então, qual é a posição da Igreja Adventista? É um acolhimento amoroso, que compreenda a pessoa, embora possa se colocar contra o comportamento dela. Então, em outras palavras simples, é a valorização da pessoa, do ser humano, com a intenção de ajudar. Sim. Agora, eu gosto muito da perspectiva de Cristo nesse assunto. Aqui em João capítulo 8, versículos 1 a 11. Aí está, para o nosso amigo ouvinte, a melhor posição, a posição mais clara, pastoralista ou de quem não é pastor, é membro de igreja. O que fazer? A pessoa que pode ajudar o outro. Claro, aqui não está falando, obviamente, não está falando de o caso aqui de uma adúltera, que aliás era um problema muito sério na cultura judaica. O que Jesus fez? Não dá para ler o texto aqui, mas há alguns princípios. Primeiro, compreenda o problema. Jesus parou, analisou, gastou tempo pensando, escrevendo na areia, ganhou um tempo para compreender, né, quem era acusada e quem acusava. Segundo princípio, faça o pessoal pensar quem está com o problema e quem está acusando. E terceiro princípio, demonstre um posicionamento. E qual é o posicionamento aqui? É um posicionamento de aceitação. Alguém pode dizer, mas aí Jesus foi muito flexível, foi demais, ele simplesmente favoreceu a mulher. Bom, o propósito de Cristo, de Deus, é que ninguém se perca e que todos venham ao arrependimento. Então, Jesus Cristo deu a chance para essa senhora. Podemos resumir no seguinte: alguém está passando por um problema desses? Lesbianismo, homossexualismo, ou outra situação complexa, está tendo os desafios, e você pode ajudar? Primeiro, aproxime-se da pessoa como Cristo. Sim. Ouça a pessoa como Cristo. E dê uma esperança a essa pessoa. E a esperança é a esperança de perdão, de recomeço, de acolhimento. Deus tem poder, diz Ellen White, a minha escritora preferida. Deus tem poder para alterar o comportamento da pessoa. Então, nós podemos ser canais dessa bênção. E aí é interessante que nessa experiência que o senhor citou aí de Jesus lidando com essa mulher adúltera, ele protegeu essa mulher dos abusadores. Interessante isso, né?
Sim, Então, se sim. vai um transgênero, na nossa igreja, nós temos que proteger esse indivíduo daqueles fanáticos extremistas que vão querer espantar esse sujeito para fora. Essa autora que o senhor falou, que eu também gosto muito dela, Ellen White, ela tem um texto que ela fala assim, de que tem pessoas que têm lutas interiores que outras não têm metade disso, né? Então, a gente tem que acolher as pessoas e orientá-las em relação ao plano de Deus para elas. Nesse texto de João, o Michael Cart, que é um autor evangélico, diz assim, que diante das palavras de Cristo, a consciência dos acusadores explodiu em culpa. As pedras ficaram muito pesadas. É muito fácil levantar pedra, né? Então, o nosso papel é fazer com que a pessoa tenha a chance de um novo começo. E com Deus, sempre é uma chance de um novo começo. Amém. Eu queria, antes da gente já ir se despedindo aí, porque esse assunto aqui é extenso, tá? Muito. Tem muitas questões. Muita coisa para se falar sobre Se isso. nós continuarmos aqui, nós vamos ficar uns 2, 3 dias, no mínimo, aí discutindo, e sempre surgirão questões importantes. Então já fica material para uma próxima conversa. Agora, Exato. tem uma coisa que a gente pode comentar aqui com o Dr. César para finalizar aí essa parte. O que o pai, que de repente está assistindo agora, ele tá, beleza, falaram uma porção de coisas, muito bom, importante, mas o que eu faço na prática com meus filhos, na minha família? Que tipo de orientação eu dou? O senhor, como psiquiatra que atende as pessoas no consultório, que vê os dramas dessas pessoas diariamente, pessoas que querem uma orientação médica, além da orientação evidentemente bíblica, muito clara, deixada pelo pastor Adolfo, o que eles podem fazer para ajudar os filhos pequenos, adolescentes, jovens, que estão enfrentando dilemas relacionados à identidade e à sexualidade? O mundo tá sensualizado, né? E compulsivo. Então, os pais têm que proteger as crianças. Proteger em que sentido? Orientando, estando presente na educação deles. Vai na reunião da escola, procura saber o que está sendo ensinado. Oferecer essas informações da palavra de Deus num ambiente cristão, eles serem modelos, os pais lutarem para serem bons modelos para essas crianças, modelo no sentido nem necessariamente ligado à questão da sexualidade, mas também, claro, mas em relação ao autocontrole emocional, né? A ter coerência no que fala e no que sente. Então, eu penso assim, de que as crianças precisam do pai e da mãe, né? Dos dois, tanto no sentido de disciplina quanto de afeto, porque a disciplina é um afeto também. Estudos feitos com crianças vividas em lares ditatoriais, comparadas com crianças em lares superliberais, lá na frente, esses jovens, os dois grupos tiveram problemas, né? Porque os jovens liberais, famílias muito liberais, lá na frente, no início da idade adulta, eles pensaram assim: será que meu pai realmente ligava para mim? Será que minha mãe ligava para mim? Deixava fazer tudo, né? Então tem que estar presente, disciplinar, amar, valorizar os avanços dessa criança. E se a criança apresentar algum tipo de transtorno de gênero ou classificado aí, então tem que levar essa criança para ser atendida. Porque o transtorno de transgênero ainda é classificado e tem, pelo CID, tem aí alguma abordagem psicológica para ser feita, né? E especialmente não precipitar, como eu já falei aqui, né? Esperar um pouquinho, tem fase hormonal, tem várias coisas, né? Tem também que controlar o acesso dessas crianças pequenas à má mídia, né? Tem que fazer isso também. Criança pequena não é para ter celular com internet disponível. Orientação comunicacional, né? Comunicacional, né? Então. Muito interessante, muito interessante. Infelizmente, a gente tem que encerrar por aqui. O assunto, como o Felipe falou, é extenso, é assunto para aqui, para horas e mais horas de conversa, mas a gente pode retomá-lo em um outro momento. Que bom que você ficou aqui com a gente. Mandou aqui suas perguntas, foi muito boa a sua participação. Agora a gente vai encerrar. Antes de encerrar, eu quero agradecer a presença aqui do Dr. César Vasconcelos. Aproveitar para citar que o Dr. César tem um site, um blog, é isso? Doutor César, né? Doutor por extenso, não é DR, Doutor César com S, certo? .com.br. Lá tem artigos que falam sobre esse tema também.
vários outros artigos envolvendo aí a área da psiquiatria, estou correta? Isso, toda semana tem um artigo novo nesse drcesar.com.br e vai ser lançado agora. Meu filho está acabando de preparar o novo portal natural.com.br, está reformando. Saúde daí, né? Sobre saúde, né? Muito bom. E o programa, claramente, hoje, quarta-feira, 10h30 da noite, na TV Novo Tempo. Exatamente. Então, muito obrigada, doutor César. Obrigado pelo convite. Obrigada também, pastor Adolfo, pela sua presença. Eu quero te pedir para encerrar a nossa conversa aqui com uma oração, né? Agradecer o pessoal que está em casa aí, agradecer porque certamente Deus conduziu aqui essa nossa conversa e pedir a Deus sabedoria para todos nós. Antes de lembrar nosso amigo que nos acompanha, que daqui a pouquinho às 9, o meu programa Teólogos na Novo Tempo também. Vai hoje. Ao ar às 9 horas. É tudo hoje. Então vocês podem continuar acompanhando eles na TV Novo Tempo depois. Exatamente. Às 9 horas o programa Teólogos e às 10h30, isso, o programa Claramente. Vanessa e Felipe, doutor César, acho que vamos orar realmente terminando e pedir a bênção. É possível que alguém esteja passando por um momento de luta nesse assunto? Ou precise aconselhar alguém, né, da família, alguém próximo? Acho que é importante a gente orar, né? Agora. Com certeza. Vamos lá. Nosso querido Deus, obrigado porque o Senhor nos permitiu esse momento tão precioso de essa conversa introdutória, um pouco mais ampla, sobre esse tema. Todos nós temos escutado nos mecanismos de televisão, de rádio, revistas, tem havido um bombardeio de informações que nem sempre levam à temática da perspectiva cristã, ainda que nosso imenso Brasil seja um país cristão, mas esse tema está tomando rumos muito diferentes daquilo que era no passado. Isso nos preocupa como pais, como mães, como educadores. Por isso nós, Pai, queremos colocar as pessoas, as famílias deste país em Tuas mãos, para que o Senhor dê sabedoria aos pais, às mães, para que o Senhor toque o coração das crianças, dos jovens, para que todos nós, com a bênção do Senhor, desenvolvamos um bom comportamento e que a nossa sexualidade, a nossa identidade seja conforme a orientação da palavra e, como diz o apóstolo, conforme a mente de Cristo. Esse é um desafio muito grande, por isso dá-nos sabedoria, dá-nos consciência, tempo para aprender e, sobretudo, desejo de sempre fazer a Tua vontade. Se alguém está nessa luta, Pai, eu peço que o Senhor acompanhe essa pessoa com muito carinho, dando-lhe o Espírito Santo, para que essa pessoa seja santificada, seja justificada e que receba uma nova oportunidade. Que essa pessoa que luta em silêncio, não seja desamparada pelo Senhor. Ao contrário, que tenha a Tua bênção. Amém. Nós confiamos que o Senhor está ouvindo a nossa oração, pois estamos orando em nome de Jesus. Amém. Amém. Agradecemos a presença de todos, a participação. Continuem compartilhando essa live. Que Deus abençoe a todos. E até a nossa próxima conversa, até a nossa próxima transmissão aqui pelo Face da Igreja Adventista. E nós continuamos aqui.